O Boston Celtics entrará nessa próxima temporada da NBA sendo considerado o grande bicho-papão da liga. O Celtics, que foi extremamente dominante no ano passado, tem tudo para fazer mais um ano espetacular. O Celtics ainda é dono do melhor quinteto titular da liga, apesar de termos ótimos quintetos ao redor da NBA. O do Celtics é o melhor, e eu acho que não cabe nem discussão em relação a isso. É um quinteto que tem dois dos melhores guards defensivos da liga, Derrick White e Drew Holiday. Tem duas estrelas simplesmente fantásticas nas alas, Tatum e Brown. Esses dois, inclusive, são os donos dos dois contratos mais caros da história da NBA. Só isso, só isso. E tem ali na 5 um unicórnio, que quando tá saudável é um dos melhores jogadores da posição. Então, o Celtics ainda tem esse quinteto fantástico, tem um banco que é bom, não é o melhor banco da liga, não é, mas é um bom banco com Al Horford, Sam Hauser, Peyton Pritchard, trouxe agora o Lonnie Walker, uma das maiores barganhas dessa off-season, tem ali um treinador que é acima da média. É o melhor treinador da liga? Não. É um dos 5 melhores treinadores da liga? Provavelmente não. Mas é um treinador acima da média que tem tudo para ter um terceiro ano melhor do que o segundo. Porque o Mazzulla, apesar de ainda ter vários problemas, é um cara que tem mostrado evolução. Se você comparar o trabalho dele do ano passado com o trabalho dele no primeiro ano, que ele pegou o Celtics do Udoka, cara, tem uma diferença enorme. Óbvio, o elenco melhorou, chegou Holiday, chegou Porzingis, ok. Mas o trabalho do Mazzulla melhorou. Taticamente, em termos de ajustes, principalmente em pós-temporada, ele melhorou muito. Então, o Celtics tem um treinador acima da média, tem um quinteto titular muito forte, que é o melhor da liga, tem um banco bom, e é um time que joga junto há um tempo. A base do Celtics já tá junta há um tempo. Brown, Tatum, Horford. Então, o Celtics é o melhor time da liga. Talvez não seja o melhor elenco. Eu já falei algumas vezes que eu acho o elenco do Knicks melhor. Mas, em termos de time, é o melhor time. É o grande favorito ao título. É o grande bicho-papão. É o grande bicho-papão. E por ser esse bicho-papão, por ser esse time absurdamente forte, o Celtics, ele tem, nessa temporada, uma possibilidade grande de conquistar o bicampeonato. O Celtics tem tudo para meter aí um back-to-back na NBA, que é uma coisa que não acontece desde 2018 com o Golden State. O Golden State ganhou 2017 e 2018. Foi o último back-to-back que a gente teve na liga. Então, faz um tempinho que não rola um back-to-back na NBA. E o Celtics pode sim fazer isso, porque tem todas as condições. Temos outros times que podem brigar, obviamente. Dallas com Klay Thompson. Denver, apesar de ter perdido o KCP, ainda tá na briga por título, deve brigar forte. Você tem Minnesota, você tem Oklahoma com Caruso e Hartenstein. Você tem, e com o Shai indo para mais um ano, provavelmente brigando por MVP, Jalen Williams, Chet Holmgren. O Oklahoma tem um baita de um time. Sem clubismo aqui. O Oklahoma tem um time absurdo. Você tem Philadelphia agora com Paul George. Você tem o Knicks com um elenco fantástico. Chegou o Michael Bridges. Você tem o Milwaukee com o Giannis e Lillard indo para um segundo ano. E é um Bucks que trouxe reforços pontuais que melhoraram ainda o time. Dallas, já falei Dallas, se eu não me engano. Quem mais? Talvez um Phoenix possa brigar. Enfim, temos outros times que devem brigar, que devem disputar o título. Mas o Celtics é o grande favorito. Porém, não é porque um time é favorito, não é porque um time é considerado o grande bicho-papão da NBA que ele vai ser campeão. O favoritismo, ele vale até a página 2. Por exemplo, temporada passada, antes da temporada começar, todo mundo cravava o Denver metendo back-to-back.
o que pode acontecer esse ano com o Celtics, podia acontecer com o Denver ano passado. Denver tinha tudo para ganhar o back-to-back, para meter o back-to-back, para ganhar o bicampeonato seguido. Não conseguiu, não chegou nem na final de conferência. No ano anterior a esse, o 2022, anterior do Denver, né, perdão, antes do título do Denver, o grande favorito era o Celtics. Todo mundo colocava o Celtics como favorito em 22. Quem é que ganhou? O Golden State. Golden State que ganhou. 2019, quem apostava no Toronto ganhando do Golden State? 21, quem apostava no Bucks? Beleza, tinha um grande time, mas o Brooklyn era considerado por todo mundo o favorito naquele ano, por conta do Big Three. Então, o favoritismo, ele tem a sua importância, eleva o moral da equipe e tudo, mas o favoritismo não te garante nada. Existe sim a possibilidade do Celtics não ser campeão nesse ano, mesmo tendo o melhor time, mesmo tendo um quinteto fantástico, mesmo tendo tudo que eu já falei. E aí, nesse vídeo, depois dessa longa introdução, vamos aqui entrar no tema central do vídeo. Nesse vídeo, eu quero conversar sobre vocês sobre alguns motivos que podem fazer o Celtics não conseguir o bicampeonato, não conseguir o back-to-back. Óbvio. Existe uma chance grande de conseguir? Existe. Tanto que o meu palpite para campeão nessa temporada, já adiantando aqui, é o Celtics. O Celtics é o meu palpite e deve ser o palpite da maioria das pessoas. Da maioria das pessoas. Mas existe a possibilidade do Celtics não ganhar. E aí, nesse vídeo, eu quero explorar um pouquinho essa possibilidade do Celtics não vencer o bicampeonato. Não levar, né, um segundo título seguido para casa. E aí eu vou falar sobre os motivos que podem impedir o back-to-back do Celtão. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Pra mim, rapaziada, tem duas coisas que podem impedir o título do Celtics nesse ano. A primeira é a falta de reforços. Eu sei que era importante pro Celtics manter o seu time, manter os caras que foram campeões temporada passada, por isso que a prioridade do Celtics foi renovar com Tatum, renovar com Derrick White, já tinha renovado antes com o Holiday, com o Brown, com o Porzingis, então renovou também com o Sam Hauser, Peyton Pritchard também ganhou um contrato novo, se não me engano. Então, a prioridade, o foco do Celtics era, e tinha mesmo que ser, renovar com os caras. Trouxe ali alguns nomes diferentes, né? Agregou ali alguns nomes na rotação, Lonnie Walker, Sharman, que chegou via draft, que é um jogador que eu acho bem interessante, acho que foi uma boa escolha do Celtics. Mas, apesar de eu entender e concordar que o principal para o Celtics nessa off-season era manter a base, era manter o núcleo que foi campeão, eu acho que não ter pego nenhum grande nome ou nenhum nome relevante. O Lonnie Walker é bom, mas não é um cara... Por exemplo, o Lonnie Walker não seria titular na maioria dos times da NBA. Não seria titular. Não seria titular. Então, eu acho que não ter trago um cara desse nível, de cara realmente acima da média, eu acho que isso pode acabar fazendo diferença lá na frente. Porque quando você olha para os outros times da NBA, principalmente no leste, você vê que a galera se reforçou legal. Pô, Philadelphia, Paul George, Caleb Martin, Eric Gordon, André Drummond, Red Jackson, pegou o McCain no draft. Cara, o Philadelphia fez um baita investimento nessa off-season. O Knicks, Mikal Bridges, draftou muito bem com o Kolek, né, pegou alguns outros nomes, deu ali uma baita de uma profundidade nesse elenco, que pra mim é o melhor elenco da NBA, já falei sobre isso. Você tem o Bucks, que trouxe ali reforços pontuais, Gary Trent Jr., o Delon Wright, são caras que
não são espetaculares, mas melhoram o time. E vai ter Giannis e Lillard indo para um segundo ano e talvez, se tudo der certo, ficando saudáveis durante a temporada inteira. E aí você parte pro Oeste, Dallas se reforçou pra caramba, Klay Thompson, Najee Marshall, Quentin Grimes, Spencer Dinwiddie, Oklahoma com Caruso, com Hartenstein. Você tem o Minnesota que draftou Rob Dillingham, que vai dar uma reforçada legal no banco. No Leste, voltando pro Leste, você tem o Orlando com KCP, quase esqueci, cara, baita movimento. Ainda fez um draft muito bom, pegando o Tristan da Silva, então você vê que os outros times, esses outros candidatos ao título, Orlando não é candidato ao título, mas os outros times que são candidatos ao título, que a gente coloca como candidatos ao título, esses times se reforçaram. Tirando ali o Denver, que apesar de ter pego o Russell Westbrook, eu não considero que Denver se reforçou. Eu acho que o Denver, para essa temporada, é pior do que era na temporada anterior, por conta da saída do KCP. Mas tirando aí o Denver, dos candidatos ao título aí, a maioria se reforçou. E se reforçou legal. E o Celtics não. De novo, Lonnie Walker ajuda, tem tudo pra ajudar. Mas não é um baita de um reforço, não é um cara que você olha e fala, beleza, agora o Celtics mudou de patamar. Agora o Celtics está ainda melhor. Não, tá um pouco melhor, mas pouca coisa. Pouca coisa. É que a régua do Celtics também é sacanagem. Já é um time pica. Ficar ainda mais pica, precisaria de um cara, né, de um nível um pouco maior do que o Lonnie Walker. Por exemplo, eu acho que se o Celtics... dificilmente ia conseguir, mas se pegasse um Najee Marshall, se pegasse um Quentin Grimes, pegando aqui os jogadores que mudaram de time, se pegasse um Russell Westbrook, talvez a gente olhasse para esse banco do Celtics de um jeito diferente. Eu acho, pelo menos, que o Russell Westbrook, em relação ao Lonnie Walker, é melhor. É melhor na defesa, é um cara mais experiente, tudo. É um cara que vinha sendo titular. O Lonnie Walker foi banco no Lakers e tudo. No Spurs também não era tão aproveitado assim. Teve minutos no Brooklyn, mas também não era uma unanimidade, tanto que o Brooklyn fez esforço nenhum para ficar com ele. Então, eu acho que essa falta de um reforço, sabe, acima da média, pode fazer diferença lá na frente. Principalmente se rolar alguma lesão séria de um jogador importante nesse time. Por exemplo, se machuca um Jaylen Brown durante a temporada. Vai botar o Lonnie Walker no lugar? Será que o Lonnie Walker vai conseguir substituir bem o Jaylen Brown? Uma coisa é substituir durante o jogo, na rotação ali do time. Outra coisa é assumir a titularidade no lugar do cara. Você confia no Lonnie Walker pra substituir o Jaylen Brown por 20 jogos? 25 jogos? Se machuca um Derrick White, se machuca um Drew Holiday, se o Porzingis fica fora por mais tempo, ele vai perder o começo da temporada. Se esse tempo dele fora se estender, o Al Horford vai aguentar? O Al Horford, cara, não tá ficando mais jovem. E a rotação de garrafão do Celtics não é lá maravilhosa. Tem ali Neemias Queta, Tillman, manteve o Cornet, mas assim, nada fantástico. Nada fantástico. Então, talvez essa falta de reforços mais cascudos, talvez, sei lá, um Red Jackson, por exemplo, para reforçar ali a rotação de guardas, não sei. É que tem o Pritchard e o Sunhauser, né? Mas talvez essa falta de reforços possa fazer falta lá na frente. Talvez possa fazer falta lá na frente. Então, essa é uma das coisas que eu acho que pode atrapalhar o back-to-back do Celtics, o fato do time não ter se reforçado tanto, enquanto os outros times se reforçaram pra caramba. E a outra coisa que eu acho que pode atrapalhar é o fato de que nesse ano, muito provavelmente, não teremos tantos jogadores, ou pelo menos esperamos, né, não ter tantos jogadores se machucando no playoff. Pra deixar muito claro, eu não sou partidário da ideia
de que o Celtics só foi campeão temporada passada por conta das lesões. Não. Não sou partidário dessa ideia. Eu acho que as lesões foram um fator, mas não foi o fator principal. Eu acho que o grande fator pro título do Celtics ano passado foi o fato de que o Celtics tinha o melhor time da liga, tinha o melhor quinteto da liga, era o time mais dominante da liga. O Celtics nadou de braçada a temporada regular inteira. Então, o fato do Celtics ser muito bom foi o grande fator que fez o time ser campeão. Agora, as lesões tiveram uma certa influência. Digamos que as lesões facilitaram um pouco o caminho do Celtics. Um caminho que poderia ter sido percorrido da mesma forma. Eu acho que mesmo se o Butler tivesse jogado, mesmo se o Donovan Mitchell não tivesse machucado, que o Tyrese Haliburton não tivesse machucado, o Embiid não jogou, mas jogou baleado também. Eu acho que com o Embiid saudável 100%, Philadelphia poderia ter vencido a série contra o Knicks e poderia ter pegado o Celtics lá na frente, o que seria um confronto complicado para o Celtics. Mesmo com o Giannis saudável, que poderia ter feito o Bucks e avançar mais, eu acho que mesmo com a galera saudável, o Celtics poderia ter vencido e poderia ter chegado na final da mesma forma. E poderia ter vencido o Dallas, né? Apesar de que o Luka também jogou baleado, tem essa desculpa também, mas mesmo com o Luka 100%, o Celtics era mais time do que o Dallas e poderia ter vencido. Eu acho que o fim da história teria sido o mesmo com ou sem lesão da galera. Eu acho que o Celtics terminaria a temporada sendo campeão porque era o melhor time. Porém, o caminho teria sido mais difícil. E talvez, nessa temporada, com os caras não se machucando, talvez o Celtics caia antes de chegar na final. Pô, Celtics e Filadélfia. Filadélfia bem, todo mundo saudável. Embiid, Maxey, Paul George. Pô, Nick Nurse ali fazendo um trabalho maravilhoso. É loucura imaginar o Philadelphia eliminando o Celtics? Não é loucura. Celtics e Bucks, Giannis e Lillard, bem, saudáveis. É loucura imaginar o Celtics perdendo pro Bucks? Não é loucura. Knicks, mesma coisa. Knicks que também sofreu com lesões no playoff. Importante lembrar, no fim da série contra a Indiana, o Knicks estava todo ferrado de lesão. O Julius Randle não jogou. Então não é loucura imaginar o Celtics caindo para alguém do próprio leste. Não é loucura. Miami, Celtics e Miami Heat, com Jimmy Butler saudável, querendo jogar. É complicado. É difícil. O Celtics já sofreu na mão do Heat antes. Na mão do Heat. Então, eu acho que o fato de que nessa temporada provavelmente não teremos tantas estrelas se machucando como rolou a temporada passada, porque, cara, a temporada passada foi muito atípica. O número de lesões que teve, principalmente no leste, ali no playoff, foi uma coisa muito fora da curva. Nessa temporada, provavelmente os caras vão tentar chegar mais saudáveis. Até porque todo mundo quer bater no Celtics. E eu acho que Philadelphia, Bucks, próprio Miami, o Knicks, esses times eles vão se programar durante toda a temporada para bater no Celtics no playoff. E aí entra nessa preparação trabalhar ali a saúde dos seus principais jogadores. Tanto que eu acho que o Embiid, ele talvez não brigue pelo MVP nessa temporada, porque eu acho que ele vai ser muito poupado durante a regular, para ele chegar a 100% no playoff. Então, eu acredito que o fator saúde dos adversários pode acabar impedindo o Celtics de ser campeão de novo, porque com todo mundo saudável, vai ser complicado pro Celtics, vai ser mais difícil. O Celtics tem toda a condição de ganhar da mesma forma. Porque, como eu disse, é um time fantástico. Mas uma vitória que seria considerado certa com alguém lesionado do outro lado, não vai ser considerada tão certa assim. Eu acho que com o Butler saudável, temporada passada, o Miami Heat teria mais chance. Aquele 4-1 poderia ter sido um 4-2, um 4-3.
Entendeu? Então, esses dois fatores, a falta de reforços e a maior saúde dos adversários, eu acho que esses dois fatores, eu acho que essas duas coisas, elas podem sim pedir o back-to-back do Celtics. Dito isso, a minha aposta é o Celtics campeão. É o Celtics campeão, é a minha aposta, é o meu palpite. Eu acho que existe uma chance maior do Celtics ser campeão do que de não ser. Só que o que é importante entender, principalmente a torcida do Celtics, e por favor não levem esse vídeo como um ai, tá torcendo contra, é anti, ai meu... Não, não é isso. Mas eu acho que é importante entender que não é porque o time é o favorito, é considerado o melhor time da liga, que esse time vai ser campeão. Entendeu? Favoritismo vale até a página 2. E existe sim um mundo onde o Celtics não ganha o back-to-back. Por esses fatores que eu falei, e também porque é difícil pra cacete, ter um back-to-back na NBA. O último que conseguiu foi o Golden State Warriors 17-18. Depois dali, ninguém mais conseguiu um back-to-back. Por quê? Porque é muito difícil. É muito difícil. Entendeu? Então, enfim. Quis aqui falar sobre isso, quis aqui passar uma visão um pouco diferente sobre o Celtics, porque o que eu mais vejo é a galera falando que não tem jeito, o Celtics vai ser campeão e acabou. E não é bem assim. Tem outros times na liga, tem outros times fortes e a NBA é imprevisível. Às vezes ela é um pouco previsível, mas na maioria das vezes a NBA é imprevisível. Inesperado às vezes acontece. E pode acontecer esse ano do Celtics não ganhar um título que para muitos é certo. Muita gente coloca como certo o título do Celtics nesse ano. Eu acho que não é tão certo assim. Mas enfim, qual que é a sua opinião? Comenta aí, que eu quero saber o que você acha que pode atrapalhar o Celtics nesse ano. Manda aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, né, gente? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.